Namastê. Amigos, eu estou aqui fazendo essa live diante daquela proposta nossa de irmos conversando sobre meditação, né? Então eu estava pensando sobre algumas coisas, alguns aspectos aí que a gente considerar e irmos trabalhando aí as nossas questões dentro dessa prática, tá? Bom, eu queria conversar com vocês sobre esse aspecto de aquietação da mente, né? Da gente buscar ferramentas, mecanismos para poder nos ajudar na aquietação da mente. Então, o que a gente pode entender como aquietar a mente, né? Vamos pensar um pouco sobre isso. O que seria essa proposta de aquietar a mente? Bom, a nossa mente, ela nada mais é do que um órgão dos sentidos, né? Nós temos aí tato, paladar, audição, visão. Mas nós temos também a mente, né? Que isso tato, paladar, audição e visão. Isso. E temos a mente. A mente, no caso, é um órgão dos sentidos mais sutil. É com ela que a gente sente medo, sente saudade, sente raiva, né? Sente compaixão. Então, ela é mais sutil, mas ela não deixa de ser um órgão dos sentidos, tá? Então, nessa questão aí da aquietação, o que me vem à mente é redução de estímulo. Porque o que acontece é o seguinte, nós recebemos estímulos demais todos os dias, de manhã à noite. E isso cria uma perturbação interna e que, com o passar do tempo, se nós não tomamos nenhum tipo de providência no sentido de eliminar essa inquietação, essa estimulação contínua, né, ou reduzir ela, começa a se consolidar isso como um padrão normal, aceitável. E aí eu já não faço mais nada, eu já começo a viver com esse tipo de excesso de estímulo, né, que dificultaria tremendamente para eu estar praticando a meditação. Então o que acontece? Dentro desse contexto da redução de estímulos, né, o que eu vejo é o seguinte, por exemplo, assuntos que não me dizem respeito, problemas que eu não vou conseguir resolver, ou pelo menos não vou conseguir resolver hoje, né, no dia de hoje. Tipo o que, por exemplo, Alexandre? Olha só, racismo eu não vou resolver, eu posso dar minha colaboração dentro daquilo que eu posso dar, mas resolver o problema eu não vou poder resolver. Então não adianta ficar sofrendo por isso. Fome, a fome no mundo, eu também não vou conseguir resolver, tá? Mas eu sei e procuro trabalhar isso. Desigualdade social, também tenho consciência disso, mas eu não consigo resolver hoje. O problema do desemprego, por exemplo, eu não consigo resolver isso hoje. Eu, Alexandre, eu não consigo resolver. Tá? Então, não é que eu me torne uma pessoa insensível a isso. Não é isso. Tanto que eu tenho consciência. O fato de você tomar consciência já te mostra uma certa sensibilidade diante do problema. Senão ele nem estaria na pauta, nem seria mencionado, se não houvesse esse desejar, esse buscar solucionar. Então, esse tipo de questão que está fora do meu alcance no momento presente, não adianta eu estar me inquietando, me angustiando, porque esse problema está existindo. E tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei, tanto eu quanto vocês, todos nós, quando chegamos já encontramos isso assim. Não quer dizer que nós não vamos fazer, ou não viemos a fazer nada. Não é isso. Não entenda mal. Mas é uma realidade da nossa sociedade. Isso acontece. O que eu puder fazer para minimizar ou para remover o problema, vou fazer. Agora, também não adianta eu ficar angustiado, porque não é angustiado que eu vou resolver. Muito pelo contrário. Essa angústia, né, essa frustração por não conseguir resolver, ela vai me criar um processo de dificuldade da minha meditação. Porque a minha mente vai ficar inquieta em relação a isso. Tá? Então é importante isso. De que nós estamos falando exatamente aqui? Nós estamos falando de problemas, e problemas que eu devo classificar a natureza desse problema. Eu consigo solucioná-lo hoje?
Não consigo solucioná-lo hoje. Então, o que eu tenho que fazer? Calma. Começo a trabalhar, vendo o que dá para se fazer hoje. Beleza. Não consegui resolver tudo hoje. Não tem problema nenhum. Nós vamos adiante e vamos resolver mais à frente, quando surgir uma nova oportunidade. É disso que eu estou falando. Então, nós estamos fazendo agora uma classificação na qualidade do problema. Tá? Se o problema ele é resolvido agora ou se ele não é resolvido agora. Ele será mais adiante. E também, vê bem, isso é outra questão que é muito importante, que nós calibremos a nossa mente, a nossa análise. Esse problema é um problema que eu resolvo? Pode ser. Pode ser que não. Se eu não resolvo, se só Deus resolve, se só outros resolvem, não adianta eu estar me angustiando. Porque a minha parte eu estou fazendo. E é importante ter isso claro para você saber qual é o seu papel, qual é o papel da sua mente nesse contexto. Até para que você não fique nutrindo aquele sentimento de que, poxa, não fiz o bastante, eu era para ter feito. Não. Se você faz uma análise, você muitas vezes vê o seguinte, olha só, eu não tenho como fazer nada hoje. E aí você sossega a sua mente. Porque não depende de você. Depende de outros fatores, de outras pessoas. Ou de Deus. Às vezes é uma coisa que na Terra não tem solução. Talvez Deus resolva. Tá? Então, dentro desse contexto do aspecto, da estimulação, uma coisa que é muito importante nós prestarmos atenção, porque é uma coisa que nos cerca o tempo todo, são as telas. Eu estou diante de uma tela agora e vocês também estão diante de uma tela. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque olha só, nós temos televisão, temos tablet, notebook, desktop, o nome que for, pouco importa, são telas e nos atraem e nos fazem acreditar. Aí nós vamos para aquele papo anterior, agora uns segundos atrás que eu conversei com vocês, de que é prioritário estar diante da tela. Será? Será que é tão necessário eu estar diante da tela? Porque olha só, gente, hoje em dia é muito difícil você estar dentro de uma área de trabalho, ou você trabalhando com uma empresa, ou você trabalhando para você mesmo, não importa, que você possa abrir mão de um celular. Para alguma coisa. É difícil. Não é impossível. Eu conheço algumas pessoas que não usam o celular para nada. Não usam. Não tem celular, não usam. É uma opção delas. Tudo bem. Só que isso cria uma limitação na vida delas, em algum aspecto. Então é importante isso, ter isso em mente. E quem faz a opção pelas telas, como é o meu caso, e provavelmente o de vocês também, é muito importante que nós façamos um uso saudável, dentro da medida do possível, do uso de tela. Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar sobre ergonomia, sobre lesão sobre esforço repetitivo, tá? Pessoas que usam, às vezes, teclado de computador, mouse, durante muitas e muitas horas, e depois de, sei lá, uma década de uso, às vezes até menos, começam a ter tendinite e uma série de problemas. Só que isso aí, quando você leva para a sua mente, aí o troço é mais complicado. Porque você pode estar sujeito a uma série de neuroses e que você vai ter problemas sérios psíquicos por causa do excesso de uso de tela. Então, como uma forma de você se desintoxicar, você vai pegar um padrão, vai estabelecer um padrão para você de uso da tela. Então, por exemplo, fico aqui durante uma hora trabalhando. Não é me distraindo na rede social, não é isso. Eu estou trabalhando. Beleza. Vou fazer uma pausa. De quanto tempo? 5, 10, 15 minutos. O que eu vou fazer? Eu vou sair desse cenário. Vou para a rua, procuro um local que quase não tem gente, porque a gente está dentro de uma pandemia. Tento uma pracinha, uma rua arborizada, respiro fundo, próximo à natureza, encosto na árvore, estico minha coluna, faço um alongamento, ou seja, eu estou saindo do foco da tela, do meu trabalho, e daqui a 10 minutos eu estou de volta. Mas eu saí, eu estou home office, mas eu saí e agora eu voltei. Quando eu voltar, eu já volto numa situação um pouco melhor. Por quê? Eu fiz essa quebra. Essa disciplina, ela é muito importante como resultado final
para você fazer a tua meditação. Porque você vai se descondicionando através dessas práticas de não estar o tempo todo de modo ininterrupto, horas e horas, horas e horas diante de tela. Seja o celular, seja o notebook, não importa. Tá? Então, também, crie uma pequena rotina. Gente, olha só, não quero me meter na vida de ninguém, não é a proposta. Tá? A proposta aqui é a gente trocar e dar sugestões para a gente melhorar a nossa meditação. Estabelece um horário. 30 minutos para você ter contato, 1 hora para ter contato com as suas redes sociais. Ou de manhã 30 minutos, e à tarde 30 minutos, ou à noite 30 minutos. Não importa. Você cria uma pequena disciplina. E você vai lá, entra, fala com quem você tem que falar, vê as postagens, legal. Só que se você trabalha e você não se diverte na rede social, é muita tela. Esse excesso de estímulo é que eu estou falando. É desse excesso de estímulo é que vai fazer com que haja uma dificuldade em relação à sua meditação. Tá? Então, esse estímulo constante vai fazer com que o nosso cérebro ele trabalhe demasiado processando informação. Porque, por exemplo, cada vez que eu toco com o meu corpo em alguma coisa, uma superfície qualquer, eu toquei numa superfície áspera, por exemplo, tá? É diferente da superfície lisa. Mesmo que eu não pare para pensar, quando eu toco na superfície áspera com a minha mão, vai um impulso de informação para a minha mente, para o meu cérebro. E o cérebro tem que processar isso. E mandar de volta. Por exemplo, às vezes essa superfície aqui é uma superfície de espinhos, pontiaguda. E aí o que o cérebro manda de volta para mim? Se afasta porque isso aí é perigoso. Então o que eu faço? Eu tiro minha mão fora. Na hora que eu sentir que deu uma espetadinha de leve, eu já tiro minha mão fora. Então esse relacionamento do cérebro com os órgãos de sentidos, ele acontece o tempo todo. E infelizmente, na nossa vida hoje, até por conta da nossa necessidade, mesmo como eu falei anteriormente, o número de estímulos é infinitamente maior do que há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, há 8 anos atrás, não importa. Então é disso que nós estamos passando hoje. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, da mesma maneira que a gente tem cuidado, por exemplo, com a nossa alimentação. Não come em qualquer lugar, não come qualquer coisa. Né? Às vezes até eu sou mais cuidadoso ainda. Eu levo a minha marmita, levo a minha comida, porque eu sei como foi preparada. Ou então eu como uma comida que é feita por alguém porque eu confio e já tive boa referência desse local, por isso eu como sempre lá. Então esse cuidado com a minha saúde física, eu também tenho que passar para a minha saúde mental. Eu tenho que ter esse cuidado também com a minha mente. E a minha mente, ela participa de tudo. Meu corpo, nem tudo ele participa, mas a minha mente participa de tudo. A gente tem que parar e prestar atenção muito nesse tipo de coisa. Tá? Um outro aspecto também é que esses estímulos, por exemplo, que eu falei físicos, tipo fome, né? Mas também temos esse excesso de pensamentos, né? Aquela coisa de você pensar e ficar cansado de pensar. Os pensamentos chamados de obsessivos não são bons. Não são bons. Eles criam prejuízo também, inclusive criam uma drenagem energética nossa. Então é também uma coisa que a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente está pensando na questão da meditação. Tá? Porque é o que eu falei para você. A tua rotina, esse somatório é que vai dar o resultado, positivo ou não, na meditação. Ali vai ficar presente a minha dificuldade. Eu falei, pô, cara, eu não consigo estabilizar minha mente. Por quê? Porque eu quero fazer 10 coisas ao mesmo tempo, 5 coisas. Isso não é bom. Procura ir na onda da vibe do yoga. Uma coisa de cada vez. Principalmente as moças, as meninas, que são encorajadas a fazerem várias coisas ao mesmo tempo. Não, você consegue. Você consegue. Tá? Porque, inclusive, isso causa uma exaustão em você. Você, quando faz uma coisa de cada vez, além de você fazer de modo concentrado, você gasta menos energia. Você gasta menos energia para realizar aquele trabalho. Então isso é muito importante. Nós criarmos essa disciplina de fazermos uma coisa de cada vez. Tá? Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês. Dentro desse quadro que eu estou falando para vocês, vocês podem pensar aí em uma série de probleminhas que as pessoas sofrem hoje, tá? Uns mais, outros menos. Estresse, ansiedade,
depressão. Tudo isso está dentro desse quadro que nós estamos falando de problemas relativos de fazer múltiplas tarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu tenho um detalhe, quando eu tento fazer uma tarefa e eu me empenho naquela tarefa, mas não é uma só, são várias tarefas. Eu já estou acostumado. Eu vivo constantemente uma experiência de decepção. Aquilo que der errado, eu vou ficar muito chateado. Poxa, eram 3 tarefas apenas e eu falhei em uma. Então eu não sou uma pessoa tão boa, tão eficiente como eu pensava que eu fosse. Ou pelo menos como eu me empenho para ser. Então essas decepções, esse sentimento de decepção, de fracasso, não é bom. E ele é decorrente de quê? Das múltiplas tarefas. Então essa disciplina de você pegar, olha só, pega aquilo que você pode dar conta, é show. Uma outra questão que eu achei importante também, tá? Uns mais, outros menos, reclamamos de falta de tempo para isso, para aquilo outro, tá? Faz um exame na sua vida. Analise quais são as tarefas que são pertinentes apenas à sua vida. Observa agora o que você está envolvido ajudando outras pessoas. O que é tarefa, deveria ser tarefa de outras pessoas e que por algum motivo você está se incumbindo de fazer. Talvez o tempo que você precisa para fazer algum tipo de atividade por você, estudar um idioma, praticar mais meditação, esteja exatamente nesse intervalo aí. Talvez a dificuldade de nós dizermos não, eu não posso, eu não tenho esse tempo. Tenta fazer você. Faz você e eu te ajudo. Olha só, olha a jogada. Faz você e eu te ajudo. Mas faz você. Por quê? Porque a incumbência é sua, a obrigação é sua, a tarefa é sua. Não é minha, é sua. Eu te ajudo. Eu sou coativante. Eu não sou o ator principal dessa parada. O ator principal é você. Então nós vamos juntos. Eu vou lá e te ajudo. Mas eu não quero ficar com a obrigação. Uma vez que a pessoa aprendeu, ela vai e faz sozinho. Então, você vê o seguinte, o que é que nós estamos fazendo aqui? Estamos fazendo uma rearrumação na nossa vida, arrumando espaço para nós meditarmos, para nós fazermos a nossa meditação, para nós termos tempo para nós mesmos, para nós pensarmos nas nossas questões, fazermos análise de questões que, pela corre-corre do dia a dia, pelo sistema capitalista, vamos lá, tempo é dinheiro, eu não encontro tempo para fazer esse tipo de análise sobre a coisa mais importante para mim, que é a minha vida. Não existe nada mais importante do que a vida de vocês. Nada, nada, nada. Nem emprego. Nada é mais importante. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Ninguém agora vai chegar lá e pedir demissão. Pelo amor de Deus, não façam isso. Não é isso. Tá? Mas a ideia aqui é essa. É você priorizar o que tem que ser priorizado. Show? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa que eu queria conversar com vocês. Olha só. Vamos falar sobre o estado meditativo, tá? Por exemplo, eu agora estou em estado meditativo. Aí tu fala assim, como assim, Alexandre? Sim, o estado meditativo é eu estar presente aqui conversando com vocês. E detalhe, mesmo que minha mente saia do assunto que eu estou conversando aqui, que minhas palavras, eu continuo com minha mente presa dentro de um contexto para trazer mais informações sobre esse assunto. Eu não saí do tema. Isso é estado meditativo. Eu continuo, estou presente. Eu estou presente. Eu não saí fora. Eu não fui lá no banco pensar que eu tenho que pagar uma fatura de... Não, não, não. Eu estou aqui. Nós estamos conversando sobre meditação. Tá? Olha só. Uma questão aí sobre isso que eu acabei de falar com vocês, sobre essa questão da tomada de consciência, de estar presente, tá? É muito importante vocês estarem sempre usando a respiração de vocês no dia a dia para estarem retomando o controle do estar presente. É muito comum a mente flutuar. Nós estamos aqui, e daqui a pouco toca a campainha, eu vou atender, e aí puxa um assunto, fala uma coisa e outra, e depois, cara, estou na live, peraí, deixa eu voltar. Acontece isso muito.
alguém te solicita, chega uma informação, teu estômago ronca, você fala, ih, cara, não almocei, não comi, não tomei café da manhã, eu tenho que ir lá. Isso acontece. Isso acontece. O que vai nos ajudar? Trazer para a respiração e reconectar onde é que nós estamos. Então isso também é uma disciplina, é um treinamento. Você respira fundo e volta. Respira fundo e traz sua mente de novo para o assunto que você está querendo desenvolver. Tá? Então essa tomada de consciência é muito importante nós associarmos ela com a respiração. Porque a nossa respiração sempre vai estar no momento presente. É a nossa garantia. Até porque é o seguinte, se eu não tiver com a minha respiração no momento presente, eu estou morrendo, eu morri. Então, o estar presente, a respiração tem que acontecer. Por isso é que eu trago a minha mente de volta para a minha respiração e automaticamente minha mente, se estava no futuro, ela vem para o presente, se ela estava no passado, ela vem para o presente. Automaticamente. Tá? Quando eu falo passado e falo futuro, eu não estou precisando necessariamente falar de futuro distante e passado distante, não. Tá? O segundo que passou já é passado. O segundo que ainda não veio, ele é futuro. É nesse segundo aqui que nós estamos trabalhando que eu falo sobre presente. Tá? Então, estou querendo conversar com vocês para a gente afinar uma nomenclatura, uma expressão, um entendimento de uso de nomenclatura, para a gente poder se fazer compreender. Tá? Gente, olha só. Agradeço muito a atenção de vocês. Não se preocupa, vai ficar gravado. Eu vi que algumas pessoas entraram, já tinha começado, mas está desse jeito mesmo. A semana está corrida, para variar, está bem corrida, mas não tem problema nenhum. Tá? Amanhã nós vamos estar fazendo a nossa meditação. 7 da manhã, tá? É a primeira, e 18 horas. Quem quiser, entra nas duas, não tem problema nenhum. Eu vou fazer uma gravação de 7 horas e uma gravação das 18 horas. E aí vou disponibilizar tanto no YouTube quanto aqui também no IGTV. Tá bom? Qualquer dúvida, manda ou pela página da escola ou pelo YouTube, não tem problema. Pô, lembrei, isso é uma dica legal, olha só, isso é uma dica legal. Para estudo de qualquer tema, qualquer coisa, meditação, qualquer tema. Sempre tem uma caneta e um papel por perto. Você às vezes está limpando a casa, fazendo uma parada, veio uma dúvida, veio uma ideia. Gente, não tem problema. Olha só, anota a ideia e retoma a limpeza que você estava fazendo, o almoço que você estava preparando, não importa. Mas você não perde aquela ideia. Isso também é interessante de vocês terem no quarto de dormir um papel e uma caneta perto. Porque acontece muitas vezes, um dia a gente fala com mais detalhes sobre essa questão de sonhos, tá? Mas acontece às vezes você no meio da noite ter um sonho, né? E você acorda e fala, pô, já que eu acordei vou beber uma água, já acordei vou ao banheiro, enfim. Aproveita e anota ali o que foi que você sonhou. Mesmo que não seja uma coisa muito clara, porque a maior parte das pessoas desconhece isso. Mas numa única noite nós às vezes sonhamos 3, 4 sonhos diferentes. E aí, se você anota, você pelo menos segura aquela informação daquele sonho. Porque também ocorre isso. Quem não anota, de manhã cedo, muitas vezes, tem os sonhos todos embaralhados. É informação de vários sonhos diferentes e que não tem, muitas vezes, ligação um com o outro. Tá? Gente, fiquem com Deus. Uma boa meditação. Até amanhã. Namastê. Hariom.